Estamos começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos tocar num assunto bastante delicado, tanto para crentes quanto para descrentes. É que são muitas as pessoas que escrevem para o nosso programa perguntando o que podemos dizer sobre o famoso Sudário de Turim. Para benefício de alguém que talvez não saiba do que estamos falando, o sudário é um pano que, segundo consta, teria impressa de maneira miraculosa a imagem de Jesus. Esta seria a imagem do seu rosto, impresso ali por uma ação sobre-humana. Há anos guardado nesta igreja em Turim, o tecido só é apresentado ao público a cada 10 anos. O tempo de exposição pode variar entre poucos dias até 1 mês e meio, depende da época. E gente do mundo inteiro, é claro, vai à Itália para ver de perto a tão valiosa relíquia. Os que defendem a veracidade do pano e do milagre que supostamente imprimiu a face de Jesus no tecido, entendem que esta teria sido a mortalha original ou o sudário que cobriu o corpo do Senhor quando seus discípulos o retiraram da cruz. Talvez a palavra sudário seja estranha ao vocabulário de muitos porque caiu em desuso e necessita ser explicada. Então vamos lá. A palavra sudário vem do latim sudor, que quer dizer suor. Era, portanto, um antigo lenço para enxugar o suor do corpo. Frequentemente, nos tempos antigos, especialmente na época da Roma Imperial, sudários eram também usados para envolver corpos de pessoas mortas antes de serem depositados no túmulo. De fato, de acordo com os evangelhos, José de Arimateia, juntamente com outros discípulos, envolveu o corpo sem vida de Jesus num pano limpo de linho e o colocou no próprio sepulcro de sua família. Mas na manhã de domingo, Cristo volta à vida, deixando para trás os lençóis que cobriam seu corpo como prova viva de sua ressurreição. Seria o sudário de Turim esse pano? Estamos diante de um objeto autêntico? Bem, deixe-me, em primeiro lugar, dizer que, como pesquisador e, ao mesmo tempo, seguidor de Jesus Cristo, eu não teria dificuldade em acreditar que Deus poderia preservar uma relíquia como esta como prova da ressurreição de seu filho. Por outro lado, porém, a minha fé no cristianismo não depende da autenticidade do sudário de Turim. Em outras palavras, não creio que o meu cristianismo seja abalado se amanhã a igreja anunciar oficialmente que esta peça não é real. Mas uma coisa devemos admitir. A afirmação por detrás desse objeto é tão forte que, se ele for verdadeiro, estamos diante do maior achado de todos os tempos, comparável ao Santo Graal ou à Arca da Aliança. Porém, se for falso, é a pior demonstração de má-fé da história do cristianismo. Antes, porém, de examinarmos os fatos, é bom esclarecer um detalhe. Considerando que muitos católicos acompanham o programa Evidências e que a Igreja Católica é atualmente a proprietária legal do sudário, é importante explicar que, embora muitos teólogos e líderes religiosos tenham defendido com veemência a veracidade desta relíquia, a própria hierarquia da Igreja em Roma tem procurado assumir uma postura bem mais moderada nesse sentido. Num pronunciamento feito em 24 de maio de 1998, o falecido Papa João Paulo II disse o seguinte acerca do Santo Sudário. Uma vez que isso não representa um assunto de fé, a Igreja não tem nenhuma competência específica para se pronunciar sobre estas questões. Prefere confiar aos cientistas a contínua tarefa de investigar, de modo que algumas respostas mais satisfatórias possam ser obtidas em relação a esse lençol. Esse documento pode ser encontrado na íntegra no site oficial do Vaticano. Quando o sudário foi pela primeira vez exposto ao público em 1357, o bispo de Troyes, Henri de Poitiers, afirmou que o pano era uma fraude e que ele mesmo conhecera o artista que fizera a pintura. 30 anos depois, o sucessor de Henri, Pierre d'Arcy, escreveu uma longa carta ao Papa Clemente VII, na qual repetiu a mesma posição de seu antecessor quanto ao Santo Sudário. Ele também afirma que o pano era manifactus, isto é, feito por obra humana, e artificialiter depictus, ou seja, artificialmente desenhado ou pintado. Esta é a carta original enviada ao Papa e que hoje encontra-se na Biblioteca Nacional de Paris.
O Papa decidiu então não proibir a exibição da relíquia, mas ordenou que o bispo alertasse ao povo que não se tratava do corpo de Jesus, e sim de uma representação artística do mesmo. É claro que também houve simpatia eclesiástica com a pintura. Em 1578, o arcebispo de Milão, Charles Borromeu, peregrinou a pé até Turim apenas para reverenciar o tecido. Depois, em 1670, um ofício papal garantiu indulgência, isto é, perdão, a quem viesse para orar diante do sudário. Mas note que em momento algum, desde aqueles dias até hoje, com o pontificado de Bento XVI, nem o magistério da Igreja, nem o próprio Papa oficialmente se pronunciaram declarando a autenticidade do tecido. E isto mesmo mostrando-se simpáticos à veneração da relíquia. Aliás, o próprio Papa Bento XVI foi pessoalmente a Turim em maio de 2010 para ver o pano e o descreveu como um extraordinário ícone. Seu antecessor, o Papa João Paulo II, também esteve lá venerando a relíquia. Mas se é assim, por que eles nunca o declararam oficialmente verdadeiro? Na época em que Bento XVI visitou Turim, alguns jornalistas chegaram a publicar o seguinte: Papa Bento XVI endossou o sudário de Turim, mas esquivou-se de declará-lo oficialmente como sendo a mortalha que cobriu Jesus. O porquê desse silêncio eclesiástico de séculos acerca do assunto é algo a se pensar. Afinal, a Igreja nunca se mostrou tão tímida em oficializar algo miraculoso que ela considerava verdadeiro, como foi o caso, por exemplo, da aparição de Fátima. Por que então esta timidez em relação ao Santo Sudário? Bem, seja como for, podemos estar certos de que, até o presente momento, não existe nenhuma orientação oficial do Vaticano no sentido de que os fiéis católicos devem acreditar na autenticidade do medalhão, como o pano foi apelidado pelos franceses. Mas, conforme já mencionamos, a tradição apregoada por alguns diz que esta seria a mortalha original que cobriu o corpo de Jesus durante o seu sepultamento. Contudo, a história desse pano só pode ser traçada com segurança até ao ano 1357, quando ele foi pela primeira vez exposto ao público em Liré, uma vila perto de Troyes, no norte da França. Fora disso, qualquer tentativa de traçar uma caminhada do pano desde a Palestina até a Europa é altamente romanceada e especulativa. Mesmo entre os historiadores que defendem a sua autenticidade, não há harmonia de opiniões. Uns, como Ian Wilson, dizem que o sudário de Turim foi a mesma relíquia conhecida como a imagem de Edessa. Outros, como Averil Cameron, negam completamente esta hipótese. O fato é que mesmo os mais ardorosos autores católicos admitem que há duas fases da história do pano, e ambas são divididas pelo ano 1357 aproximadamente. Daquele ano para trás, o que se diz tem alta dose de conjectura e nenhuma evidência factual. São autores católicos que admitem isto. De acordo com o site oficial da Associação para a Educação e Pesquisa do Sudário de Turim, uma associação criada em defesa da relíquia, o que se pode dizer é o seguinte: embora haja significativa coleção de evidências sustentando a existência do sudário antes do ano 1300, a maioria delas é, de fato, circunstancial e permaneceram, em sua maioria, sem nenhuma comprovação. Agora, você está preparado para uma informação, no mínimo, curiosa? Pois bem, a própria Enciclopédia Católica, ligada na página do New Advent, traz na versão inglesa do verbete O Santo Sudário a seguinte posição sobre o pano, que não seria a imagem real de Jesus, mas sim uma pintura feita na Idade Média. Isto mesmo, na Enciclopédia Católica. Surpreendente, não é mesmo? Pois bem, quando o sudário foi exibido ao público em 1978 para comemorar os 400 anos de sua chegada a Turim, uma multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas correram para poder vê-lo pessoalmente. Mas, na verdade, o que eles enxergaram foi apenas um pano amarelado pelo tempo, pois a imagem é extremamente difícil de ser detectada a olho nu. Ela só fica visível,
e surpreendentemente visível numa fotografia, como se fosse um negativo. Esta seria a imagem do pano visto a olho nu. Agora, o mesmo pano fotografado em negativo. Veja como a imagem é nítida. Descrevendo rapidamente o aspecto físico do objeto, o sudário é um pano retangular de 4 metros de comprimento por aproximadamente 1 metro de largura. Ele tem algumas marcas de incêndio, pois sofreu um incêndio ali naquela cidade em 1532. Ele também tem remendos feitos pelas freiras que o guardavam. Eram as religiosas clarissas de Chambéry. Composto especialmente de linho, esta seria a sua trama e a sua urdidura vista através de um microscópio óptico. Mas o que interessa mesmo é a imagem do corpo que ele apresenta. Pois bem, o pano traz as duas figuras de um mesmo corpo humano adulto em tamanho natural. De um lado está a frente, do outro o verso. As duas partes se prolongam cabeça contra cabeça, de modo que, se dobrarmos o tecido, elas ficam uma de frente e a outra de costas. Em 4 de outubro de 1973, um grupo de cientistas europeus concluiu alguns estudos sobre o pano graças a uma autorização especial que receberam do Vaticano para examinar o tecido. Mas não foi um exame a fim de verificar a sua autenticidade, e sim para cuidar de sua preservação. Principalmente porque em poucas semanas o pano seria pela primeira vez exibido na TV a cores com uma introdução feita pelo Papa Paulo VI. Então temia-se que as luzes ou a gravação pudessem danificar a imagem. Um relatório foi feito e nele algumas evidências pareciam favoráveis à autenticidade do pano, outras não. Então o segundo grupo, formado por 24 cientistas, foi composto e eles puderam, em 1978, passar 5 dias examinando o tecido e fotografando as suas partes. Esse grupo ficou conhecido pela sigla STURP, que seria a abreviação em inglês da expressão Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim. Entre os que fizeram parte, havia um time de especialistas de diversas áreas e de diversos laboratórios. Como muitos esperavam, seria uma excelente oportunidade de demonstrar cientificamente uma prova miraculosa da fé cristã. Mas isso não ocorreu. O grupo tinha decidido que gastaria 2 anos examinando cientificamente o sudário e apresentariam um relatório final em 1980. Mas as controvérsias dentro do grupo e situações ainda nebulosas impediram que tal relato fosse oficialmente publicado. E o grupo foi extinto em outubro de 1981. A situação ficou muito delicada depois que este pesquisador, o Dr. Walter Macron, revelou publicamente a sua posição em setembro de 1980. Macron, que faleceu em 2002, era um químico americano considerado um dos maiores especialistas em microscopia analítica. Por isso mesmo, ele foi convidado para integrar o time de pesquisadores em 1978 e também para liderar as pesquisas microscópicas em torno do tecido. A declaração do cientista foi feita num congresso realizado em Londres pela Sociedade Britânica do Sudário de Turim, uma agremiação católica a favor da relíquia. O Dr. Macron apresentou diante do auditório suas inequívocas conclusões de que o sudário de Turim seria uma obra de arte medieval pintada com óxido de ferro, usando uma têmpera bastante diluída como veículo aglutinante. Nesta mesma época, o Dr. Macron previu que se o carbono 14 fosse usado no tecido, demonstraria que ele estava certo, pois não daria uma datação mais antiga do que a Idade Média, ou o século XIV, para ser mais exato. Em 1988, a análise foi feita e comprovou-se o que o Dr. Macron havia dito 8 anos antes. O carbono 14 mostrou que o tecido era realmente uma produção medieval. Ele foi fabricado em algum tempo entre 1260 e 1390 e não antes disto. Não era definitivamente um pano dos tempos de Cristo. Curioso que mesmo outros especialistas da equipe, que eram mais tendentes a considerar o sudário legítimo, também não puderam ser conclusivos em sua opinião científica. É o caso, por exemplo, de Ian Wilson, que escreveu inúmeros artigos e livros a respeito do assunto.
Jacques Evin, um outro membro oficial do grupo de pesquisadores, especializado em técnicas de radiocarbono e fervoroso católico romano, afirmou a conclusão de que o sudário teria sido um pano que cobriria um homem crucificado não nos tempos de Cristo, mas na Idade Média. E por falar em radiocarbono, alguns tentaram desacreditar as análises feitas com carbono 14, dizendo que as amostras estariam contaminadas ou que o trabalho não foi bem executado. Aventou-se até a teoria de uma fraude. Mas o Dr. Luigi Gonella, professor de física em Turim e consultor politécnico do grupo, desmentiu logo qualquer suspeita. As amostras, afirmou ele, foram muito bem coletadas e examinadas por 3 diferentes laboratórios em Zurique, Oxford e Arizona. A mesma afirmação foi feita pelo Dr. Douglas Dawan, coordenador do Laboratório de Aceleração e Radiocarbono da Universidade do Arizona, que também participou da pesquisa. Segundo ele, abre aspas, não houve nenhuma contaminação das amostras retiradas do tecido, fecha aspas. Esta opinião também foi expressa formalmente pelo laboratório de Oxford, que recebeu uma das amostras. Todos os laboratórios confirmaram a mesma data, e isto é um forte argumento em favor da afirmação de que o tecido fora elaborado na Idade Média. Hoje, cientistas como o Dr. Marvin Howell, da Universidade do Texas, estão sugerindo novos testes de datação que seriam mais sofisticados e não danificariam a amostra. E eles também poderiam ser mais precisos que os realizados em 1988. Falta, porém, convencer os curadores de Turim a liberarem novamente o tecido para análise científica. Por enquanto, permanece a incerteza entre os que afirmam e os que negam a validade do teste de datação sobre o tecido feito com carbono 14. Existem ainda outros vários problemas menores em relação ao sudário e que passaria a apresentar de modo um pouco mais resumido. Em primeiro lugar, está o completo silêncio do Novo Testamento em relação a este fenômeno. Supondo que fosse verdadeiro o milagre da aparição instantânea da imagem de Jesus numa mortalha, era de se esperar que os apóstolos fizessem menção disso. Curiosamente, porém, a ênfase material dada pelos discípulos, inclusive mais tarde por Paulo, é apenas sobre o túmulo vazio e os lençóis deixados ordenadamente para trás. Não há nada sobre uma imagem miraculosa estampada ali. Outro problema está com a substância encontrada no pano. Seriam estas marcas escuras, escorrendo pela testa, membros e especialmente na costela esquerda, produzidas por sangue humano? Os cientistas novamente encontram-se divididos. Samuel Pellicore, um especialista em espectroscopia que também fez parte do time de pesquisadores de 1978, afirmou que era sangue humano, mas com a idade aproximada de 600 anos, não podendo, portanto, ser sangue de Cristo. Já Walter Macron diz que não seria sangue, mas sim pigmento de pintura, e outros, é claro, diziam ser sangue humano com a possibilidade, mas não a certeza, de ser o sangue de Cristo. Novamente, temos um problema. Veja essas imagens propositadamente invertidas. Aqui temos todas as marcas do possível sangue humano encontrado no corpo. Mas o que nos surpreende, como se pode ver nesta imagem dos pulsos, é que o sangue continuava estranhamente correndo. Esta outra imagem dá uma ideia melhor do que estamos dizendo. O mesmo se pode dizer das marcas na testa. O sangue ainda está escorrendo juntamente com o suor. Está claro que estas manchas se formaram depois que o corpo foi deitado sobre o pano e sepultado. Então a pergunta é o seguinte: como poderia acontecer isto? Ora, até um leigo em medicina sabe que mortos não suam nem sangram. Logo, se aquilo for realmente sangue humano e aquele estampado no sudário for Jesus, então temos aí o maior argumento contra o cristianismo, pois estaria provado que a morte na cruz foi um embuste. Jesus estaria plenamente vivo, com febres causadas pelo machucado, por isso suando, e tendo seu aparelho circulatório plenamente funcionando com o mínimo de batidas cardíacas que permitiriam aquele escorrimento do sangue e do suor sobre o tecido.
Um sangue em processo de coagulação, como é o de um defunto, provocaria um borrão no sudário e não uma imagem tão nítida como a que vemos. Outro problema está em que os fortes indícios apontados como prova da veracidade do pano não são tão conclusivos como muitos dizem por aí. Por exemplo, a imagem das tais 2 moedas de Pilatos que Francis Filas disse ter encontrado sobre os olhos da vítima. Essas imagens não possuem nenhum indício de plausibilidade. Veja aqui uma fotografia das moedas de Pilatos e, em seguida, 2 imagens que Filas publicou em seu artigo dizendo serem as mesmas moedas de Pilatos. É necessária muita imaginação para perceber ali algo que seriam as 2 moedas do primeiro século. Isso sem contar que os judeus piedosos, como seriam os discípulos de Jesus, não teriam por costume colocar moedas na boca ou nos olhos de um defunto, pois esse seria um costume pagão dos gregos, um costume para pagar ao barqueiro Caronte no mundo dos mortos. Seria estranho imaginar que os discípulos de Jesus também tivessem esse costume dos pagãos. Note também que a posição do corpo estaria muito mais apropriada para os ditames da Idade Média, com as mãos cobrindo a genitália. Essa situação de decência ou postura comedida para um morto judeu do primeiro século não faz sentido. A professora israelense Raquel Harili, especialista em arqueologia da Universidade de Haifa, afirma que tanto em Jericó quanto em Jerusalém, a postura comum dos corpos era com os braços estendidos para os lados. Desconhecem-se nessas 2 regiões qualquer evidência de que as pessoas fossem sepultadas conforme o defunto do sudário de Turim. Isso sem contar que, ainda que a pessoa fosse colocada naquela posição, os seus músculos relaxariam e a gravidade faria os braços caírem. E existem boas teorias de como a imagem poderia ter sido montada na Idade Média. Muitos acadêmicos acham absurda a ideia de que eles não teriam, naquele tempo, tecnologia para produzir uma peça assim. Aliás, a própria Enciclopédia Católica, que já mencionamos, relembra que vários outros sudários circularam pela Europa, também contendo misteriosamente a imagem do rosto de Cristo. Este era apenas mais um que acabou se tornando mais famoso. Este sudário, por exemplo, estampado na litografia medieval, não é, de acordo com a Enciclopédia Católica, o sudário de Turim, tão conhecido hoje, mas sim o sudário de Besançon, que teve muitas cópias, a maioria delas destruídas na Revolução Francesa. É exatamente por estas e outras razões que, embora tenhamos fé na historicidade da ressurreição de Cristo, nutrimos ainda sérias dúvidas quanto à autenticidade do sudário de Turim. É provável que alguns que estejam nos assistindo tenham ficado decepcionados com esta negativa. Mas saiba que nós discordamos com muito respeito pela sua fé. E eu espero que esse programa tenha pelo menos ajudado você a procurar novas respostas para as perguntas de fé que você elabora. E o nosso tempo já está acabando, então nos encontraremos semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, em mais um programa Evidências.